Fala galera, tudo bem? Vamos aí começando as nossas aulas de legislação penal especial. Na aula de hoje quero trabalhar com uma lei super ultra mega interessante, uma lei que tem uma grande probabilidade de cair também, obviamente na prova de vocês, que é a lei de interceptação telefônica. Em outras palavras, em outros dizeres, lei super atual, até mesmo porque grandes crimes são descobertos através da interceptação telefônica e por demais, uma lei que trabalha com assuntos de ultra mega relevância e assuntos que nos despertam interesse, como por exemplo, podemos aí pontuar, a menos a título de ilustração, antes mesmo de verticalizarmos essa presente lei, alguns tópicos, como por exemplo a teoria da serendipidade, que nós vamos falar, o que são crimes de catálogo, nossa, que loucura, são vários assuntos, então, assuntos interessantíssimos, assuntos, obviamente, de ultra mega relevância. Bem, dito isso, vamos começar a esboçar essa lei, verticalizar essa lei em 7 tópicos. O primeiro tópico seria um tópico introdutório, ou seja, seria na verdade uma ideação da onde essa lei se encontra presente, ou outras palavras, qual que é a base da lei, qual que é o estofo da lei, qual que é o spec da lei, de onde ela surgiu, para onde ela vai, meio que Globo Repórter. Então, dentro dessa proposta, quero começar a falar com vocês, da interceptação telefônica. Bem, primeira coisa, a interceptação telefônica, ela acaba sendo desenhada, ela acaba sendo esculpida, tão somente no ano de 96. No ano de 96, surge a lei 9.296, olha que legal quanto 9, São 3 noves, por isso é mágico, Dá pra entender. Isso é 9296 de 96. Que lei bacana, show de bola, que loucura. Essa lei, ela tem sua base na nossa Constituição. Ela tem a sua base na nossa Bíblia política. Em um dos direitos, ditos direitos individuais. Em outras palavras, em outros dizeres, trata-se de uma cláusula pétrea, um cerne inabolível, um núcleo de intangibilidade. Acontece que a nossa Constituição, ela, em relação à sua aplicabilidade, em relação à sua eficácia, ela possui 3 classificações de acordo com José Afonso da Silva. Por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, Nós temos aí as normas de eficácia, plena, norma de eficácia limitada e norma de eficácia contida. Qual que é a parte interessante aqui? A nossa Bíblia Política, numa das suas cláusulas pétreas, no artigo 5º, inciso 12 da nossa Constituição, ela fala da interceptação telefônica como uma norma de eficácia limitada. Ela fala que, na verdade, é necessário e imprescindível que uma lei regulamente a interceptação telefônica. Lei essa que surge em momento posterior, tão somente no ano de 96. Lembrando, obviamente, que a nossa Constituição, nossa Bíblia Política, é do ano de 88, A nossa Constituição Cidadã, como diria aí Ulisses Guimarães. Show de bola. Bem, a nossa Constituição, quando ela começa a trabalhar a interceptação telefônica, ela fala de 3 elementos, 3 requisitos que imprescindíveis. Por que 3? Porque é mágico. O que ela fala? Ela fala, então, em primeiro lugar, justamente da necessidade de uma lei regulamentadora. Lei essa, então, que surge em momento posterior. Lei essa, então, na verdade, que acaba sendo concretizada, sendo materializada tão somente no ano de 96. Sossegado. Show de bola. Além disso, nós temos aí um segundo elemento. Qual o segundo elemento? A interceptação telefônica, ela depende de ordem judicial, ela necessita de ordem judicial. Tão somente o juiz pode realizá-la, ou em outras palavras, tão somente o juiz pode, na verdade, dar base, dar estofo, dar então spec para a sua concreção, para a sua materialização. E o terceiro elemento é a finalidade da interceptação telefônica. Por exemplo, vamos supor, juiz. Eu posso interceptar o telefone da minha namorada para saber o que ela está conversando? É claro que não. Por quê? Porque tem finalidade específica, Qual que é a finalidade? É um fim de investigação criminal. Bem, notem esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, interceptar o telefone de namorado, de namorada, aconteceu concretamente, recentemente aí no estado de São Paulo. Diga-se de passagem, uma juíza interceptou aí o telefone de seu namorado. Que loucura! Como diria Luciano Huck, loucura, loucura, loucura. E daí? E daí, obviamente, que não tinha o fim de investigação criminal. Razão pela qual a interceptação telefônica, obviamente, depois de descoberta, ela caiu por terra. Bem, dito isso, vamos aí fazer aí uma mera leitura desse artigo 5º previsto, desenhado, esculpido, talhado na nossa Constituição. O que fala o artigo 5º no seu inciso 12, Ele fala o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Beleza. Então ele falou aí do sigilo, de correspondência e comunicações, sejam telegráficas, telefônicas. Entretanto, ele põe uma ressalva. Ele põe aí, na verdade, um detalhe. Ele fala assim: salvo, no último caso,
E aí nós temos os nossos elementos. Quais são eles, prof? Relembrando, né? Ordem judicial, nas hipóteses que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Temos aí os nossos 3 elementos, as nossas 3 ressalvas que tornam imprescindíveis, que tornam então necessárias, né, de serem observadas para a materialização, para o plasmar da interceptação. Show de bola, que loucura! Bem, dito isso, dado esse primeiro tópico, começamos a falar agora das formatações, ainda num tópico introdutório, ainda num tópico comezinho, né? Quero falar com vocês das formatações de comunicação telefônica. Temos alguns exemplos de interceptação telefônica, né? E, obviamente, alguns exemplos de comunicação telefônica, para ser mais preciso. Bem, são quantas, prof? Quantas? Eu quero saber. É holístico? É cabalístico? E eu vos digo já de plano, sim, é cabalístico. Por que é cabalístico? Porque são 3 as formas, né, que podemos realizar comunicações telefônicas. E isso vem desenhado, diga-se de passagem, no artigo 1º da própria lei da interceptação, que é a lei 9296 de 96, 9296 de 96. Quais são essas 3 formas? Quais são essas 3 maneiras, né? Em primeiro lugar, a gente fala da interceptação telefônica em seu sentido estrito. O que é isso? É o seguinte, seria uma captação da conversa por terceiro, sem a ciência dos interlocutores. Então nós temos 2 indivíduos se comunicando, né? E obviamente essa conversa, esse diálogo sendo todo grafado, todo ouvido, todo escutado. Isso é interceptação telefônica. E sem a ciência de nenhum dos 2. Que loucura, que interessante. Show de bola. Além dessa interceptação telefônica, nós temos a chamada escuta telefônica. A escuta telefônica já seria uma captação da conversa por terceiro com a ciência de um dos interlocutores. Então, nessa situação, um dos indivíduos, ele já sabe, ele já tem a cognição, ele já tem a ciência de que aquela conversa está sendo gravada, de que aquela conversa, na verdade, aquele diálogo está sendo ouvido, está sendo escutado. Isso, então, já traz uma total diferença em relação à interceptação telefônica. E número 3, qual que é a terceira situação? É a gravação telefônica. Na gravação telefônica, não temos nenhum terceiro. Um dos próprios indivíduos que está, na verdade, realizando, concretizando, materializando o diálogo, ele grava a conversa. Show de bola, tranquilo, sem discussão. Bem, o que é interessante falar aqui? É interessante fazer alguns apontamentos. É interessante trazer aqui, na verdade, algumas observações. São quantas observações, prof? Na verdade, aqui são 2 observações. Por quê? Porque tem que ter um pouco de maldade para não ficar sempre mágico, né? Show de bola. Qual que é a observação? Primeira observação é a seguinte, né? Que essas formas de interceptação, de escuta e de gravação, elas não necessariamente podem, né, não necessariamente elas devem ser realizadas através de telefone. Como assim? Elas podem ser realizadas através do meio ambiente em que a pessoa se encontra, né? Ou seja, do ambiente em que ela está localizada. E daí nós modificamos a nomenclatura, nós modificamos a terminologia, modificamos a tipologia. O que era interceptação telefônica se torna interceptação ambiente. O que era escuta telefônica se torna escuta ambiente. E o que era, na verdade, gravação telefônica se torna também gravação ambiente. Então, o que eu quero falar? A interceptação e a escuta e a gravação, elas podem ser realizadas em ambientes sem o telefone. Show de bola. É uma primeira observação, uma observação, então, ultra mega relevante. Por demais, que é interessante pontuar? É interessante pontuar o seguinte, né? Para o STF e para o STJ, só incide na interceptação telefônica e na escuta telefônica a Lei 9.296. Então, essas exigências que nós vamos pontuar, vamos trazer, né? Vamos pontuar para vocês, que são dentro da Lei 9.296, que é a Lei de Interceptação Telefônica, ela só serve para interceptação e para escuta telefônica. Então, a gravação telefônica não precisa desses requisitos que nós vamos trazer para frente. E por demais, telefônica. Então não abarca a interceptação ambiente, não abarca a escuta ambiente, não abarca a gravação ambiente. Só a interceptação telefônica e só a escuta telefônica estão abarcadas, estão fagocitadas, estão abrangidas, né, dentro da lei da interceptação telefônica, né? O que eu quero dizer então, em outros dizeres, em outras palavras? Que interceptação e escuta não precisam, né, se forem ambientes, obviamente, não precisam de ordem judicial. Beleza? Óbvio que tem um detalhe. Qual o detalhe?
Um detalhe porque tudo na vida tem uma exceção, tudo na vida, na verdade, necessita de uma ressalva, né? Pra a gente entrar naquela regra que toda regra tem exceção. Qual que seria esse detalhe, qual seria essa ponderação? É o seguinte, eu disse que interceptação, escuta e gravação ambiental não necessitam de ordem judicial, salvo se for conversa íntima. Se conversa íntima, será imprescindível, será necessária, então, aí, uma ordem judicial. Beleza? Isso trazido pelo nosso STF, trazido aí também por demais pelo nosso STJ, né? De qualquer forma, vamos trabalhar agora com vocês os requisitos para a materialização, para a concreção, para o plasmar da interpretação, né? Então nós temos alguns requisitos que devem ser observados. Requisitos que, como disse agora há pouco, né, são requisitos ainda introdutórios, requisitos esses constitucionais, né, que valem aí para a interceptação telefônica. São quantos os requisitos, né? Obviamente aqui são 2 requisitos que eu quero trabalhar com vocês, porque o terceiro já não faz tanta necessidade. Lembra que eu falei no início da introdução que eram 3? Era lei, ordem judicial e, por demais, fim, que era o fim de investigação e instrução processual. A lei, eu já falei que é a lei 9.296, então não vou trabalhar ela dentro dos requisitos. Até porque a lei ela traz algumas ponderações, alguns apontamentos, né, diferentes da nossa Constituição. De qualquer forma, os outros 2 requisitos daqueles 3 que eu esbocei, quero trazer aqui com vocês, quero começar a verticalizar com vocês, beleza? Vou começar pelo mais tranquilo, pelo mais leve de todos. Qual que é o mais leve? É a finalidade, é o fito, é o desiderato, é o escopo, é o que pretende essa interceptação telefônica, né? E eu disse pra vocês, a interceptação telefônica ela tem que ter um fim de investigação criminal ou instrução processual penal, né? São esses os 2 desideratos cunhados e esculpidos da nossa Bíblia política. Beleza, show de bola, né? Mas quais os detalhes? Os detalhes são os seguintes. Quando a gente fala no sistema de investigação criminal, é importante falar que nós temos alguns elementos de investigação que não necessariamente se perfazem através do inquérito policial. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que pode ocorrer investigação sem inquérito policial, até porque essa investigação ela existe antes do inquérito. Olha que interessante. Então, não necessita do inquérito para realizar a interceptação. Até porque quando a gente fala aí de investigações preliminares, o inquérito policial é uma das formas, não sei se vocês recordam, é uma das formas do que? De procedimento investigatório, né? Prévio, mas nós temos os termos circunstanciados, nós temos as peças de informação, né? Temos outros mecanismos para tanto. Show de bola, tranquilo, leve, né? De boa. O que mais que eu quero falar? Quero falar o seguinte, que essa interceptação telefônica que foi utilizada para um fim de investigação criminal ou até mesmo para uma instrução processual penal, uma vez realizada, uma vez materializada, ela pode vir a ser emprestada. É aquela situação de prova emprestada. Prova emprestada, ela pode ser, na verdade, utilizada ainda que na fase de inquérito, é até meio estranho, porque prova não é a mesma coisa que elemento de informação, está no artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, mas pode ser utilizada ainda que em procedimentos de não natureza criminal. Show! Que loucura! O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que pode ter processo civil com uma interceptação realizada, interceptação telefônica, mas desde que ela tenha sido materializada, inicialmente com essa finalidade de investigação criminal. Em outros dizeres, ela foi emprestada para o processo civil. Então pode ter interceptação em processos não criminais, mas desde que emprestada. Show de bola, tranquilo. Por quê? E só lembrando, isso é importante. Quando a gente, na verdade, realiza um empréstimo, ela continua com a mesma natureza que ela foi, né, trazida no primeiro processo, no processo inicial. Show de bola, tranquilo, né? Foi então o primeiro requisito. Primeiro requisito esse que nós colocamos aí, nós pontuamos acerca das finalidades, acerca do desiderato, show de bola, que loucura, né? Agora quero falar com vocês da chamada ordem judicial, ordem judicial, ordem judicial. Eu quero falar então do senhor juiz, né? Pare agora, show de bola. Quero trazer então algumas observações relacionadas aí, né, a essa ordem judicial. Primeiro lugar, e isso é do caramba, isso é importantíssimo, isso não pode ser esquecido, não pode ser olvidado. O que que é? É o seguinte, essa ordem judicial, ela deve vir pelo juiz competente para a ação principal, né? O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, juiz, por exemplo, estadual, ele não pode vir decretar interceptação de crime militar. Por quê?
hit do ano de 2008, Furacão 2000, ado a ado, cada um no seu quadrado, né? Show! É essa a ideia. Então, quem que vai realizar a interceptação? É o juiz competente para a ação principal, para a materialização dessa ação principal. Show de bola, tranquilo. Dentro disso, quero aí trazer algumas observações. São quantas, prof? Quantas? Tô ficando empolgado. São 3 observações, 3 ponderações que devem ser, na verdade, aí trazidas, devem ser desenhadas, devem ser esculpidas. Quais? Primeiro lugar, a interceptação autorizada por juiz anterior, ela é válida se houver modificação de competência. Então ele realizou enquanto ele era competente, show de bola, mas ele era o competente para aquela ação principal. Tranquilo? Sussa. Modificou a competência, vai se tornar nula? Claro que não, né? Óbvio que não. Por quê? Porque ele era o competente inicialmente. Show de bola. Esse é o primeiro detalhe, essa é a primeira observação aí que a gente traz para vocês. A segunda também é óbvia. A segunda não traz maiores discussões, né? Ela diz respeito à prevenção que acaba sendo desenhada aí no Código de Processo Penal, né? Acerca da competência. Show de bola. O que eu quero falar com vocês? Quero falar o seguinte: o juiz, o pretor, que realiza, que autoriza, dá a ordem judicial para a materialização da interceptação telefônica, ele fica prevento. É isso, né? Ou seja, sem maiores discussões, sem maiores delongas. Por quê? Porque eu acredito que não traga isso maiores entraves. Terceiro detalhe. Qual que é o terceiro detalhe? É a chamada Comissão Parlamentar de Inquérito. Por que Comissão Parlamentar de Inquérito? Porque a CPI, e essa observação é do caramba, gente. Essa observação eu acho que é a mais importante dentro dessa ordem judicial. Qual que é? A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem poderes investigatórios, né, de juiz. Isso acaba sendo trazido, isso acaba sendo esculpido dentro da nossa Constituição. Artigo 58, parágrafo 3º da nossa Bíblia Política. Beleza, tranquilo, sossegado. Entretanto, o fato dela ter poderes investigatórios de juiz não torna os seus membros parlamentares em juízes. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: eles não podem autorizar interceptação telefônica, porque isso é algo que a gente chama de reserva de jurisdição. O que é reserva de jurisdição? É só o juiz que pode realizar, só o juiz que pode ordenar, em outros dizeres. Então, a CPI não alcança a interceptação telefônica, né? Ela não chega até a interceptação telefônica. O que acontece? Acontece que a CPI ela pode fazer a quebra do sigilo telefônico, né? Qual que é a diferença de interceptação telefônica da quebra do sigilo telefônico? É a seguinte: quando a gente fala em interceptação telefônica, que é o que o juiz pode fazer, nós temos acesso ao que foi dialogado, nós temos acesso ao teor, ao conteúdo, né? Ao mérito da conversa. Sabemos todo. Que loucura. Em contrapartida, em contraproposta, é importante falar que quando a gente fala na comissão parlamentar de inquérito e na quebra de sigilo telefônico, eles não têm o conteúdo da conversa, eles não têm o teor da conversa. Eles sabem o quê? Eles sabem que em determinado dia, determinado horário, fulano de tal ligou para fulano de tal. Show de bola. É essa a ideação. Então sabe que houve uma conversa, sabe que houve um diálogo. E é essa a ideação aqui trazida. Por isso que é possível a quebra do sigilo telefônico, mas não a interceptação, beleza? Então CPI não faz interceptação telefônica. CPI não autoriza a interceptação telefônica. Pode só a quebra do sigilo telefônico. Totalmente diferente. Show de bola. Tínhamos uma observação aqui que também é interessante, dentro da ordem judicial, que foi revisitada, né? Foi, na verdade, revista, revalorada. O que aconteceu? Aconteceu que em meados dos anos 2000, de 2000 até 2010, né? Da primeira década dos anos 2000, nós tivemos um posicionamento do STF falando que aqueles números que estavam, na verdade, presentes, registrados e conversas já desenvolvidas, desenhadas dentro de aparelho telefônico, ou seja, mensagens e tudo mais, vozes armazenadas no celular, né, de conversa que já ocorreu, não necessitavam de ordem judicial. Ou seja, pegou o aparelho estava desbloqueado e você tinha acesso a todas as conversas do Zap, né? Todas as conversas aí do Facebook, todas as conversas aí do Instagram, né? Do Direct. E daí, o que acontecia? Nessa situação, não necessitava de ordem judicial. Por quê? Porque, na verdade, já tinha a apreensão do aparelho. Olha que coisa de maluco, né? Que coisa louca. E hoje em dia já se entendeu, ou seja, o STF ele revisitou seu posicionamento pretérito, ele modificou seu posicionamento anterior e falou que sim, que a partir de hoje, ainda que haja essa apreensão, né,
de celular e tudo mais, onde nós tenhamos, obviamente, conversas já gravadas, conversas aí já gravadas, textos escritos, será necessário uma ordem judicial. Beleza? Bem, esses foram os apontamentos introdutórios. Apontamentos introdutórios. Por que eu tô falando disso? Porque nós temos mais coisas para falar. Olha que loucura, essa é uma lei importante, é uma lei do caramba, super, ultra, mega relevante, beleza, beleza? Sussa, show de bola. Bem, o que eu quero falar com vocês? Tópico 2. Terminamos a interceptação telefônica propriamente dita, né? Dentro dos seus requisitos constitucionais. Agora quero começar a trabalhar com vocês dentro da própria Lei 9.296. Primeiro artigo que eu quero falar dentro do parágrafo primeiro seria justamente a chamada interceptação telemática. O que é interceptação telemática? Interceptação telemática, gente, nada mais é do que uma comunicação realizada por intermédio da informática. O que é interessante falar aqui? Só dois apontamentos. Quais seriam esses apontamentos? São os seguintes. Quando a gente fala no IP, IP seria o chamado Internet Protocol. A gente sabe que toda vez que nós entramos dentro de uma rede mundial de computadores, toda vez que nós acessamos então a internet, nós temos esse Internet Protocol, tudo bem? Show de bola. Acontece que para ter acesso a esse Internet Protocol não seria necessária uma ordem judicial. Por quê? Porque essa Internet Protocol são dados cadastrais e elas têm natureza pública. Se tem natureza pública, né, se dispensa a ordem judicial para ter acesso ao número do IP. Beleza? Essa é a primeira observação. Segunda observação, aí relevante quando a gente fala dessas interceptações telemáticas, quando a gente fala, na verdade, por demais, aí dessa interceptação de comunicação informática. A segunda observação é a seguinte: as salas de bate-papo, aquelas salas tipo, né, da UOL, sala, né, em síntese, várias outras salas que nós podemos colocar, sala de bate-papo mesmo, da BOL, né, e várias outras, da Globo, da Terra, não sei, né, em síntese. A ideia é a seguinte: essas salas de bate-papo, elas não estão protegidas pelo sigilo das comunicações, pois elas se encontram em ambiente público. Então, colocou ali a conversa, mandou a conversa, tudo mais, dentro da sala de bate-papo, não estaria, na verdade, protegido, então não seria necessário a realização, a concreção de uma ordem judicial para tanto. Beleza, beleza? Sussa, sussa, foi o tópico de número 2, então, tópico que fala das interceptações telemáticas, tópico que fala aí da interceptação da comunicação de informática. Tópico 3, quero falar aí com vocês dos requisitos. Quais requisitos, prof? Já falou os requisitos da Constituição? Eu sei que já, eu sei que sim. Entretanto, quero falar com vocês agora dos requisitos da Lei de Interceptação Telefônica, da Lei 9.296. Estão esses requisitos no artigo 2º. São quantos requisitos? Diz, é cabalístico, é holístico? São 3 os requisitos aí desenhados, encartados dentro da Lei de Interceptação Telefônica. Quais são os requisitos, né? Primeiro requisito: a gente fala que para a realização, para a materialização da interceptação telefônica, seriam necessários indícios. Indícios de autoria e participação. Oi? Só autoria e participação? Sem materialidade? Isso mesmo que você ouviu. Então, em outros dizeres, em outras palavras, basta indício de autoria, não precisa da materialidade. Por quê? Porque é justamente isso que se busca com a interceptação, acaba sendo até meio óbvio, acaba sendo até meio claro. Então, você quer saber se aquele sujeito é o autor de um determinado crime. E de repente você descobre a materialidade, beleza? Daquele determinado ato deletério. Show de bola? Tranquilo? Mas a gente vai ver isso de uma maneira melhor dentro da teoria da serendipidade. Isso pode acontecer. Show de bola? Vamos lá. Segundo requisito acaba sendo importante, acaba sendo, na verdade, essencial. Qual que é? Ou seja, é o requisito da imprescindibilidade da interceptação. Em outros dizeres, em outras palavras, a interceptação é um meio de prova residual, é um meio de prova subsidiário, é o tiozinho ou tiazinha da balada, é aquele que sobra depois de altas canjibrinas, né? Aquele que tem dente sim, dente não, não, sim, aquele, na verdade, que está o último critério. Então, em outras palavras, é a última ratio, é a última medida. Essa é a ideia em relação à interceptação telefônica. Tem que ser imprescindível, tem que ser necessária, né? E note, não seria possível, isso é importante, uma observação. Não é possível o juiz ele dar a ordem judicial da interceptação telefônica com base, com lastro e uma delação anônima. Bem, beleza, sossegado, show de bola, né? Por demais, é interessante falar o seguinte: é interessante falar que pode acontecer em crimes de detenção ou, né, contravenção penal.
mas desde que esses crimes eles sejam conexos. O que é importante falar? É importante falar o seguinte: a interceptação telefônica, ela é uma interceptação, né, que só se realiza em crimes com pena de reclusão. O nome que é dado a isso é o nome que a gente chama, diga-se de passagem, de crimes de catálogo. Crimes de catálogo são todos aqueles crimes que viabilizam, que franqueiam a interceptação telefônica. Beleza? Show de bola, sem discussão. Acontece que, e aí que entra a teoria da descoberta fortuita, do crime achado, ou, se vocês preferirem, a teoria da serendipidade. O que é isso? É o seguinte, né? Determinado dia, determinada feita, foi autorizada uma interceptação telefônica em razão de um crime de pena de reclusão e, obviamente, né, naquelas situações do tiririm, 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 alguém ligou para mim, se descobre um outro ilícito, um outro ato deletério conexo com aquele de reclusão. As pessoas estão lá conversando e descobrem uma detenção, descobrem um crime anão, que seria uma deleção, na verdade, uma contravenção penal, né, um crime vagabundo, show de bola. Em outros dizeres, descobriu, achou um crime para qual não se necessitava não foi realizada essa interceptação. Isso é a teoria da serendipidade. Isso é a teoria da descoberta fortuita. Beleza, show de bola. Lembrando que isso acaba sendo muito usual, né? Obviamente, essa teoria dentro da serendipidade, né? A gente fala na interceptação telefônica e acaba também sendo bastante utilizada a teoria da serendipidade quando a gente fala na parte de provas, na busca e apreensão. O pessoal entra na casa para buscar, sei lá, descobriu droga e acaba descobrindo armamento também, né? Pode acontecer. Beleza? Show de bola. Bem, de qualquer forma, para dar o tempo aí desses 30 minutos, o artigo 2, no inciso 1 a 3, ele fala desses requisitos legais da interceptação telefônica. Dito isso, quero começar a falar com vocês do artigo 3, nosso quarto tópico aqui dentro de interceptação telefônica, que é justamente a decretação da interceptação. Nós falamos o seguinte, né? Que essa decretação, ela se realiza, se materializa, se concretiza, se plasma por quem? Pelo juiz, né? Mas beleza, qual que é a ideia? O juiz na fase de investigação, ele não pode atuar de plano, porque se ele atua de plano, vão falar que ele está, na verdade, tirando a sua imparcialidade. Se ele tira a sua imparcialidade, poxa, né? Acabou a essência do juiz. Então o que eu quero falar? Na etapa de investigação, para que o juiz ele atue, ele deve ser provocado por representação ou requerimento do Ministério Público. Essa é a ideia. Número 2, né? Já na ação penal, o juiz ele pode, obviamente, decretar de ofício, além de ser provocado pelo Ministério Público. Beleza, beleza? Sussa, sussa. Algumas observações. Quais observações? Primeira, ainda que a lei não fale nada, Henrique Juliano, nada, né? Querelante, que é a vítima de uma eventual crime de ação eventual privada, né, ação penal privada, e assistente de acusação, eles podem pleitear, eles podem pedir a interceptação telefônica. Então, querelante e assistente de acusação, primeiro lugar, podem pedir, ainda que não esteja no artigo 3º da Lei 9.296 de 96. Beleza? Tranquilo, sossegado. E número 2, e caso eu faça o pedido e esse pedido ele seja indeferido, cabe recurso? Há recurso? Bem, se pedido pelo Ministério Público, teria mandado, né, de segurança, beleza? Então, se for pedido pelo MP, cabe MS. Pelo MP, cabe MS. Pelo MP, cabe MS. MM, beleza? MM, beleza? MM. É só para lembrar. MP, ou seja, médio pequeno, vai para médio small, né? Olha que loucura, né? Em outras palavras, ficou claro esse recurso. Agora, se pedido pela defesa, cabe o famoso HC. Show de bola? Tranquilo. Como que se dá esse pedido de interceptação? Isso já está no artigo 4º da lei. Esse pedido de interceptação, em regra, ele se materializa por escrito. Excepcionalmente, entretanto, admite-se sua realização oral, se posteriormente for convertido por escrito. Beleza. O juiz, entretanto, a partir desse momento, terá 24 horas para deliberar o pedido. Ai, mas e se o juiz ele não observa nesse prazo Jack Bauer? E se o juiz ele não observa no prazo de 24 horas? Né? Haverá mera irregularidade, caso o prazo ele seja inobservado. Que loucura. Tópico 6. Qual que é o prazo de duração da interceptação telefônica? E isso está no artigo 5º, né? Já estamos acabando, já estamos indo aí para o final, gente. Relaxa, vamos nessa. Significa o seguinte, pela lei, ou seja, pelo artigo 5º da Lei 9.296, a duração da interceptação telefônica é uma duração de 15 dias, sendo prorrogável por igual tempo
uma vez. Entretanto, o STF já pacificou a possibilidade de prorrogação por quantas vezes forem necessárias, mas desde que essas prorrogações elas venham a ser fundamentadas, desde que essas então prorrogações elas sejam motivadas, beleza? Para terminar, o último tópico, quero falar com vocês acerca do procedimento da Lei 9.296 de 96, o procedimento de interceptação telefônica. O que eu quero falar para vocês, isso está no artigo 7, é o seguinte: quem preside é a autoridade policial e ela dá ciência ao Ministério Público. Beleza, tá? Agora, se o MP investiga, que a gente hoje já sabe, porque o STF já decidiu nesse sentido, o MP preside. Beleza? Através da chamada PIC, não é isso? Procedimento de Investigação Criminal. Show de bola. Tranquilo, né? O que mais que é importante falar? Que as conversas que forem gravadas, elas devem ser transcritas para o papel. Então, toda conversa que é gravada deve ser transcrita, deve ser, na verdade, colocada, plasmada, materializada aonde? No papel, beleza? Isso está no parágrafo único do artigo 7º. Note uma observação. Tem algumas interceptações que duram um longo tempo, né? Elas são prorrogadas por diversas vezes. E daí? E daí, obviamente, que vai durar essa conversa muito tempo. Você vai ter que colocar todo o diálogo que está durando meses, né? Aí dentro do papel. Nossa, imagina para ler isso depois. O que pode acontecer? Então, nessa situação, pode acontecer a chamada transcrição parcial dos elementos mais importantes, dos elementos mais relevantes. Contudo, todavia, entretanto, né, deve ser dado acesso para toda a conversa gravada. Então, olhe, esses são os tópicos mais relevantes, mais importantes da conversa. Mas o áudio, se você quiser escutar, tá aí. Show? Beleza? Seria essa ideação. E último, para acabar, essa interceptação, de acordo com a Lei 9.296, ela acaba tramitando em autos apartados, né? Isso é apensada ao inquérito policial antes do momento final, que é o relatório, né? Show de bola. Dito isso, obviamente, deixo para vocês, desde já, né, um forte abraço, excelentes estudos e estamos aí na torcida por todos vocês e para o sucesso na empreitada desse concurso. Desde já, então, um forte abraço e boas energias, boas vibrações. Até mais, tchau, tchau!